Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar sobre o panorama da carcinicultura no Brasil e o uso de aditivos à base de levedura. Meu nome é Natália, eu trabalho na área de marketing estratégico da Biorigem, serei a moderadora desse evento. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, dizer que o webinar de hoje está sendo realizado em parceria com a Escama Forte, que é o nosso distribuidor Aqua no Brasil. Aproveito para reforçar também que ao final da nossa apresentação, abriremos para as perguntas, então durante a apresentação vocês podem enviar as perguntas de vocês pelo ícone PIR que aparece aí na tela. Vamos dar as boas-vindas aos nossos apresentadores de hoje, o João Fernando Alberskock, que é o nosso gerente técnico global de Aquicultura Brasil. Boa tarde, João. Boa tarde, Natália. Boa tarde, André. Boa tarde aos colegas que estão presentes. Sei que estão conosco parceiros, clientes, nosso distribuidor, professores, e é um prazer estar aqui com vocês. Acho que teremos um bom final de tarde de discussão. Mais à frente, durante a minha apresentação, eu faço a minha própria apresentação também. E agradeço a todos mais uma vez. E André, seja muito bem-vindo e sucesso na apresentação. Muito obrigado. Hoje nós contamos com a participação do André Luiz Scarano Camargo, ele é zootecnista e sócio fundador da Escama Forte. Boa tarde, André, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É sempre muito bom a gente poder discutir a nossa atividade e falar um pouquinho sobre ela. Muito boa tarde a todos os participantes e amigos que estão aí participando da nossa live. E vamos estar à disposição após a apresentação para qualquer pergunta que a gente tiver, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, como a Natália já disse, meu nome é André Camargo, eu sou zootecnista de formação, tenho pós-graduação em gestão agroindustrial e mestrado em aquicultura pelo CAUNESP de Jabuticabal. Eu sou produtor de tilápias desde o ano 2000, esse ano eu completo 20 anos como produtor. Eu sou fundador da Escama Forte, que é uma empresa que esse ano está fazendo 12 anos de idade na área de comercialização de produtos para aquicultura. E, especificamente no camarão, a gente já tem uma experiência vivida aí de 8 anos na área comercial, conhecendo toda a realidade do nosso país aí em relação à produção de camarões. Eu vou tentar passar um pouquinho para vocês daquilo que a gente enxerga na atividade de carcinicultura, e para isso eu preciso começar pelos nossos números, né? Nós temos ainda hoje o Ceará como o nosso grande estado produtor, né? O maior estado produtor do país. Vocês podem ver aí que em 2007, em 2017, desculpem, foi o ano em que a mancha branca chegou ao Ceará, então nós tivemos uma queda brusca aí na produção do Ceará, e o Rio Grande do Norte teve esse mesmo impacto da mancha branca no começo da década, e aí veio se recuperando aos poucos, e hoje divide aí com o Ceará a grande importância em relação à produção de camarões no Brasil. Nós vamos poder ver que o crescimento da nossa atividade ele é bastante representativo, né? Esses dados são da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, onde vocês podem ver, no próximo slide, que a gente passa, em 2019, de 90 mil toneladas de camarão, e a previsão para 2020 de um pouco mais de 120 mil toneladas de camarão. Tá certo que essa previsão era pré-pandemia, né, gente? Então,
nós acreditamos que esse número não vai chegar a 120 mil toneladas, porém, faz parte do processo e nós temos a certeza que a carcinicultura já saiu muito bem desse processo da pandemia, tá? A nossa atividade, ela está em... o anterior, por favor, Natália. A nossa atividade, ela ainda está em um novo momento de crescimento. Nós tivemos um crescimento anterior, aí no início do século, nós tivemos um crescimento interessante, mas neste momento nós vivemos um crescimento sustentado, um crescimento muito importante, onde reais investimentos de grande porte têm acontecido na atividade, e a atividade vem se consolidando de uma maneira muito interessante, né? A instabilidade devido à pandemia é um processo normal, qualquer atividade econômica do Brasil passou por isso, mas a gente acredita que isso ficou somente na queda dos preços que nós vivemos há 2 meses atrás, mas que a atividade já está se recuperando. Vamos lá. A gente, então, uma das coisas que nós consideramos mais importantes para a carcinicultura do Brasil é o amadurecimento do mercado interno, tá certo? Se nós fôssemos comparar a carcinicultura atual com 10 anos atrás, a gente ia perceber que a carcinicultura, ela brigava muito com o camarão da pesca extrativa, né? E hoje nós não temos mais esse conflito. Os dois produtos estão muito bem estabelecidos e têm os seus nichos de mercado muito bem solidificados. Dessa forma, isso foi muito bom para o camarão de carcinicultura, porque conseguiu fazer com que o espaço dele se garantisse. Hoje, toda a rede de food service do Brasil, aí, ela é abastecida por camarões de criação, camarões da carcinicultura. Por que isso? Porque o food service, especificamente, ele precisa de um produto padronizado, que tenha o mesmo tamanho, que tenha o mesmo padrão de coloração, de sabor e etc., o mesmo padrão de congelamento durante todo o ano. O food service tradicional, ele admite muito pouca variação em relação a isso. E o camarão advindo da pesca, ele flutuava muito ao longo do ano. Ou seja, em janeiro eu tinha um produto, em fevereiro esse produto já mudava um pouquinho e assim por diante, exigindo que a indústria preparasse esse produto congelado para abastecer o food service durante todo o ano. E isso hoje mudou por conta da carcinicultura. A gente conseguiu solidificar o espaço do camarão de cultivo no food service brasileiro. E assim, a atividade se sentiu alavancada, se sentiu mais forte, se sentiu mais garantida por conta do seu produto estar sendo escoado com tranquilidade. Desde o ano passado, nós tivemos o reinício das exportações. Algumas empresas retomaram aí os seus processos de exportação. Isso é muito interessante para o Brasil, né? Eu lembro a todos que a carcinicultura no Brasil, ela nasceu como uma atividade de exportação, né? Então, ela tinha já essa característica, ela tinha a sua indústria preparada para o processo de exportação. Tá certo que depois do antidumping dos Estados Unidos, o Brasil se desmontou em relação às exportações e investiu no mercado interno, mas agora a gente está mais pronto do que nunca para retomar esse processo de exportação.
O camarão brasileiro, ele é de excelente qualidade, ou seja, o processo de exportação ele está totalmente viável para a carcinicultura brasileira. O que nos falta é um pouquinho mais de volume para a exportação, um pouquinho mais de organização para preparar grandes volumes a serem exportados. Mas nós estamos no caminho. Nós acabamos de recomeçar. Então, acredito que em breve, economicamente, nos patamares de câmbio que hoje nós vivemos, a carcinicultura está com a faca e o queijo na mão para retomar esse processo de exportação e abastecer o mundo com camarão de excelente qualidade, tá bom? Nós estamos vivendo aqui no Brasil um processo interessante de intensificação dos sistemas produtivos. Até mesmo os sistemas tradicionais, que são extensivistas, eles estão passando por um processo de intensificação. E isso é muito bom, gente. Sempre que a gente fala em intensificação, a gente fala em uso de tecnologia. Não existe como você tecnificar uma atividade zootécnica sem o uso da tecnologia. E isso é um ponto muito interessante. Até mesmo aquelas fazendas que trabalham aí com camarão no sistema tradicional extensivo, elas têm investido em berçários, em sistemas bifásicos e até trifásicos dentro da sua própria fazenda, onde pelo menos uma fase, que seria a fase inicial, ela está sendo trabalhada de uma forma mais intensiva, onde esses camarões estão tendo seu cuidado redobrado. Esses sistemas intensivos, eles monitoram muito melhor o sistema. Existe o uso de aeração mais intensiva, o uso da desinfecção mais controlada, o uso da nutrição mais preparada, de uma nutrição de melhor qualidade, o uso dos aditivos para melhoria da imunidade dos animais que vão ser expostos a uma alta densidade e depois repassados a um sistema extensivo de mais baixa densidade, o uso de probióticos de alta tecnologia e assim por diante. Ou seja, a intensificação é fruto da tecnologia, do uso de tecnologia. E isso é muito bom. Eu arrisco a dizer que os sistemas intensivos utilizados no Brasil hoje não perdem para lugar nenhum do mundo, tá? Aqueles que estão tendo sucesso hoje têm um processo de produção extremamente tecnificado e muito bom, tá? Então, somente com isso nós vamos ganhar produtividade nas áreas onde nós já estamos instalados e a nossa produção vai aumentar. Esses ganhos de produção que nós tivemos nos últimos 3 anos, eles são oriundos da intensificação do processo, tá certo? Do melhor uso das áreas que nós já temos escavadas, tá bom? Um outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar é a interiorização da carcinicultura no Brasil. Gente, nós não podemos... nós temos exemplos de carcinicultura em águas salinizadas e até mesmo em água doce, em diversos locais do interior do Brasil. Nós podemos citar o interior de São Paulo, nós podemos citar Brasília, nós podemos citar o interior do Rio de Janeiro, e assim por diante. Nós podemos citar Goiás e etc., Paraná, e assim vai. Esse é um processo que não tem volta. Com o uso da tecnologia, tornou-se possível a produção em sistemas superintensivos no interior do país. Isso já é uma realidade, muitos projetos estão tendo sucesso nesse modelo de produção, desculpa, e a carcinicultura de interior ela vem se solidificando. Nós temos muito ainda a fazer, obviamente. Os projetos ainda são relativamente pequenos, mas já estão se engrandecendo, tá? Então,
a gente já tem inúmeros projetos aí ao longo do país produzindo camarão em água salinizada no interior do país. Próximo, por favor. E aí, gente, cabe a mim fazer uma pequena reflexão em relação ao futuro da nossa carcinicultura, né? Eu nada mais vou dizer em relação ao futuro da nossa atividade do que os 3 pontos principais que eu citei na minha apresentação, tá? Primeiro lugar, o mercado externo. É chegada a hora do Brasil trabalhar o mercado externo de uma forma bastante firme. Ou seja, nós temos tudo para que o nosso camarão atinja o mundo. Nós temos um camarão de excelente qualidade, nós temos reais condições competitivas com o câmbio atual, ou seja, nós, nos patamares de câmbio atual, nós somos extremamente competitivos com qualquer país do mundo. Basta nos organizarmos, tá? Então, esse é o momento. E o que vai acontecer? Com a potencialização do mercado interno, o nosso crescimento ele é orgânico, ele é natural, tá certo? Então, nós vamos passar por um processo de crescimento que vai usar tecnologia. Até o mais resistente produtor de camarão nos sistemas tradicionais hoje, ele já está usando tecnologia. Ele já se rendeu ao uso da tecnologia porque ele viu que os níveis de produtividade dele aumentaram, né? Nós, hoje, conseguimos conviver com a mancha branca, com o vírus da mancha branca no Brasil, devido ao uso de tecnologia, tá? Nossos processos de desinfecção estão muito tecnificados, os nossos processos de aeração e preparação dos viveiros estão muito tecnificados. O nosso uso de aditivos para melhorar a imunidade dos nossos animais nem se fala. Hoje nós temos condições de combater as vibrioses, por exemplo, que na verdade refletem a sobrevivência pós-mancha branca, né? Nós temos o uso de tecnologia no pós-colheita, né? Nas despescas, ou seja, nós estamos fazendo um produto de alto padrão que pode ser muito bem trabalhado em todo o mundo, graças ao uso das tecnologias. E o nosso crescimento é substantivo, pessoal. Eu gosto muito de ver a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão fazendo a previsão de 120 mil toneladas para o ano de 2020, porque isso é factível, isso é um processo que está na nossa mão, ou seja, nós não dependemos de nenhum fator externo para que esse crescimento seja real. Então, minha gente, eu quero aqui terminar essa fala sobre o futuro da carcinicultura do Brasil, dizendo que nós estamos muito otimistas em relação a esse crescimento. Com certeza a gente vai se potencializar nos próximos anos e seguramente vamos figurar entre os maiores produtores do mundo. Eu, mais uma vez, agradeço aí ao pessoal da organização, a Biorige, pelo convite. Nós, da Escama Forte, estamos sempre à disposição para essa parceria e fico à disposição aí de todos que estão participando para qualquer pergunta que tenham a partir de agora. Muito obrigado. Pela apresentação, sempre muito bom ouvir de quem conhece, de quem está inserido, né, no campo junto com o produtor, quem é piscicultor e quem conhece o mercado de camarão. Então, conforme o André falou,
sobre os aditivos, a importância de utilizar aditivos para melhorar a performance dos animais, nós vamos conversar aqui agora por uns 30 minutos sobre alguns resultados frente a esses aditivos. Só para me apresentar, eu sou o João Fernando Alberscock, eu sou gerente técnico global da Biorigem, estou aqui na companhia há praticamente 4 anos, tá? Eu sou zootecnista, tenho meu mestrado e doutorado na área de nutrição de peixes na Unesp de Botucatu, tenho meu pós-doutorado na área de vitaminas, tá? Junto com o professor Zico, na Exalc, também com a participação no exterior, no estado de Arkansas. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a Biorigem, bem rápido, para vocês conhecerem um pouco melhor a nossa companhia, tá? Então, a Biorigem é uma multinacional brasileira, uma empresa fundada no ano de 2003 e uma empresa com presença global, tá? Que utiliza de conhecimento e tecnologia para promover a saúde humana e também a saúde dos animais. Eu vou falar um pouquinho mais adiante melhor para vocês. Qual o propósito da Biorigem? É utilizar processos biotecnológicos para produzir aí ingredientes naturais. A Biorigem tem uma área food de nutrição humana e uma área feed de nutrição animal. Dentro da área de alimentação humana, o objetivo é melhorar o sabor dos alimentos, reduzir o conteúdo de sódio e aumentar a vida útil dos alimentos. Na área feed, a área que eu trabalho especificamente, o objetivo é o enriquecimento nutricional e promover sempre a saúde animal, tá? Esse é o nosso foco. Bem rapidamente, por que a Biorigem é considerada um parceiro de valor, né? Porque são mais de 74 anos que a nossa empresa mãe, a Zilor, está operando, tá? E já falando especificamente da Biorigem, são 4 unidades de produção, sendo 3 no Brasil e uma nos Estados Unidos, no estado de Kentucky. Nós temos hoje mais de 500 clientes ativos em todo o mundo e nossos produtos estão presentes hoje em mais de 60 países, tá? Algo que nós nos orgulhamos é o nosso centro de P&D na cidade de Macatuba, onde nós temos 3 laboratórios, além de uma planta piloto, algo que auxilia demais a empresa nos scale-ups e scale-downs para agilizar os processos fabris. E hoje o Grupo Zilor tem quase 3.000 colaboradores, sendo que só a Biorigem tem aproximadamente 500 colaboradores, tá? E nossa receita, ela aumentou em mais de 50 vezes desde a fundação da empresa, de 2003 até o ano de 2019. Nossa capacidade fabril, ela quadruplicou dentro desse mesmo período. Isso devido aos investimentos constantes que a empresa tem feito, tá? Focado, então, nos ingredientes feed da companhia, tá? Na nutrição animal, nosso objetivo é buscar funcionalidade. O que quer dizer isso? Não só o desempenho dos animais, mas também a saúde e também o bem-estar. Hoje ninguém cria mais animais sem estar preocupado com o bem-estar, né? Algo já inerente e nós temos que buscar sempre essa preocupação. Então, nós possuímos alguns processos biotecnológicos que são exclusivos e controlados com as cepas especiais de leveduras que nós trabalhamos. E o que nós trabalhamos? Com beta-glucanos, com nanoliposacarídeos, com aminoácidos, nucleotídeos, minerais orgânicos, vitaminas do complexo C, B, algo desses componentes estão isolados e outros estão presentes nos ingredientes que nós trabalhamos, tá? Eu vou focar hoje basicamente em 2 produtos com vocês, o Hypergen, nosso prebiótico de 2ª geração, e vou falar também sobre o Biotide, nosso RNA, nossa fonte de nucleotídeo, mas só passar para você bem brevemente o nosso portfólio. Nós temos hoje o Macrogar, um produto com beta-glucanas 60% de concentração, um imunomodulador, um produto com mais de 65 estudos científicos em peixes e camarões, um produto que vai atuar como resistência a diversos tipos de patógenos, reduções aí de mortalidade, também trabalhos com desempenho produtivo, adjuvante vacinal, cicatrização de feridas, um produto fantástico, tá? Nosso ActiveMOS, nossa parede celular de levedura, nossa fonte de nanoliposacarídeos, nosso Protemic, um absorvente de micotoxinas,
o produto Hypergen eu vou falar mais adiante, nossa levedura selenizada, que é o Selemax, fonte de selênio metionina e selênio cisteína, um blend para desmame de bezerros, para o enrume, o Biotide Extra, produto que nós vamos abordar mais adiante, Raicel, nossa levedura autolisada, que é um palatabilizante, uma fonte de proteínas, fonte de vitaminas do complexo B. Temos também o Nutricel, nossa levedura inativa seca, e a nossa levedura de cervejaria inativa seca, que é o Brucel. E qual a importância, né? Já entrando mais diretamente na palestra de hoje, qual a importância de usar aditivos, tá? Primeiro, aditivos, João, são sempre importantes. Eu gosto de ter assim, para explicar de uma maneira mais sutil para vocês. Desde que tudo esteja ideal, que os animais estejam sendo criados em baixas densidades, que não tenha estresse térmico, que não tenha classificação, oscilações térmicas, não precisaria de aditivos. Mas isso ocorre em sistemas intensivos, super intensivos? Não, jamais. Porque esses sistemas eles são estressantes para os animais, né? Tem o estresse ambiental, competição por alimento, por espaço. Então, só a alimentação, os ingredientes que estarão na ração, não são suficientes para atender toda a demanda para desempenho e saúde que os animais teriam. Por isso que é tão importante pensar em aditivos, tá? Nós sabemos que nos sistemas intensivos a qualidade da água oscila constantemente, podem existir alguns problemas operacionais também, podem surgir algumas enfermidades, estou falando algumas, mas nós sabemos que muitas enfermidades, nós vamos ter que aprender a conviver com elas, e com isso vai trazer mortalidades e queda no desempenho produtivo, tá? Isso totalmente inerente a esses sistemas intensivos de produção. E aí nós falamos de enfermidades, né, de doenças, olha a quantidade de doenças de notificação obrigatória em crustáceos, tá? Isso aqui é retirado do ano 2017. Algumas delas estão aqui no Brasil, outras não estão, mas podem chegar, né, se nós não tivermos programas adequados de biosseguridade. Então nós temos que nos preparar, nós temos que preparar os animais imunologicamente para eles estarem aptos a combater essas enfermidades caso surjam. Mas o primeiro ponto é não deixar que adentrem no Brasil, correto? E aí vamos começar a entrar em si nos aditivos. O cuidado com a saúde intestinal. Quando nós falamos de saúde intestinal, nós pensamos em quê? Entre outros conceitos, nós pensamos nos pré-bióticos, tá? Que são, qual que é? Só para definir o conceito, sempre gosto de falar isso daí. Os prebióticos são ingredientes não digestíveis que vão afetar beneficamente o hospedeiro, tá? Fazendo o quê? Estimulando crescimento e atividade de algumas bactérias, mas as bactérias benéficas, as bactérias amigas do bem, por exemplo, lactobacillus e bifidobactéria. Com isso, por uma exclusão competitiva, né, nós vamos inibir o crescimento das bactérias patogênicas, como, por exemplo, Salmonella, Listeria, Escherichia coli, né, que é bastante citada sempre. Então, nós podemos colocar os prebióticos como uma alternativa aos antibióticos. Eu não estou falando que vai retirar completamente os antibióticos. Antibióticos são, sim, importantes, mas de maneira terapêutica, não profilática. E nós sabemos que para camarões também não são efetivos, tá? Mas nós temos sempre que buscar um manejo ambientalmente correto. E o prebiótico vem a calhar nisso daí, tá? Então, os MOS, né, mananooligosacarídeos, eles são suplementos naturais promotores da saúde geral do organismo, mas sempre com foco aí numa saúde intestinal. E os resultados com MOS que nós vamos ver, geralmente aumento de microvelocidades intestinais, densidades, área absortiva e com isso melhor aproveitamento da ração que o produtor está fornecendo. Só para mostrar para vocês da onde que vem o MOS, João. O MOS ele é extraído da parede celular da levedura, tá? Então é feito uma autólise, furinhos nessa levedura, utilizando alguns processos aí térmicos, enfim.
e faz que depois que ocorre uma centrifugação dessa levedura, o conteúdo intracelular é separado e nós ficamos com a parede da levedura, tá? Só que aqui nós estamos vendo uma parede intacta e eu vou mostrar para vocês a diferença entre um MOS clássico, como nós temos até, por exemplo, o Active MOS, de um MOS de segunda geração, com uma parede mais solúvel, tá? Até aqui nós estamos falando de um MOS clássico. E aí, só para mostrar para vocês o que tem numa parede celular, tá, da levedura. Nós temos aqui toda a camada de carboidrato da parede, nós temos mais externamente os mananoligosacarídeos e mais internamente os beta-glucanos, tá? As mananas mais as glucanas são conhecidas como substratos para as bactérias benéficas, enquanto as mananas são bastante importantes na aglutinação das bactérias gram-negativas, principalmente aquelas que emitem fímbria, tá? E aí o que nós queremos? Favorecer as bactérias benéficas, por exemplo, lactobacillus, bifidobacterium, bacillus subtilis, e em detrimento, tá, do crescimento das bactérias patogênicas, como Clostridium, Salmonella e E. coli, como eu disse anteriormente. E quando nós pensamos, então, em uma nova geração de prebióticos, algo que ainda veio além dos prebióticos clássicos que já são tão bons, nós desenvolvemos então o Hypergen, tá? Que é essa nova geração de mananoligosacarídeos. Por que uma segunda geração? Porque ele tem um efeito prebiótico potencializado. Além disso, ele consegue modular a imunidade local do intestino. Não que o MOS clássico já não tenha uma pequena modulação, mas aqui a modulação é ainda maior, essa imunomodulação, porque nós temos a camada de glucanas mais exposta, como eu vou colocar nesse slide aqui. Lembra que eu contei para vocês, tá, que as mananoproteínas estão mais externas e o glucano está mais interno. Quando nós fornecemos um MOS clássico, nós não temos o efeito do beta-glucano. Tá? O beta-glucano ele precisa estar exposto para unir aos receptores celulares das células de defesa e desencadear toda uma resposta imunológica. Quando nós fornecemos somente a parede celular, um MOS clássico, nós não temos isso. Mas quando nós solubilizamos essa camada de mananoproteínas, os glucanos unidos às cadeias de quitina que estão aqui embaixo, perto da membrana plasmática, estão mais expostos. E essa camada de glucano vai conseguir ligar aos fagócitos, aos monócitos, células dendríticas e desencadear toda a resposta imunológica, tá? Isso é o que nós chamamos de MOS de segunda geração, um passo adiante de um MOS comum. E aqui vocês vejam uma camada, uma parede celular intacta, coberta pelas mananoproteínas, e aqui um MOS solubilizado e a camada de glucano mais exposta, tá? Eu vou mostrar para vocês um trabalho que já mostra que o mananoligosacarídeo de primeira geração é importante, tá? E foi importante, mas depois eu vou mostrar um outro trabalho para vocês do Hypergen, bastante interessante, mostrando ainda mais a sua importância. Esse trabalho ele foi publicado numa das revistas mais importantes que nós temos, né, um dos periódicos mais importantes, que é a Fish of Fish Immunology, onde foi avaliado mananoligosacarídeos em desempenho, morfologia e tolerância ao estresse de camarões brancos, né, Lithopeneus vanamei. Então, só aqui para mostrar, não vou me ater muito, mas aqui está a dieta, aqui os níveis crescentes de mananoligosacarídeos, o tipo de ração que foi utilizado, os animais foram adaptados, temperatura, pH, salinidade, amônia, de acordo com as condições ideais para a espécie, animais que iniciaram com 2,5 gramas e um delineamento aí com 6 tratamentos e 6 repetições, numa densidade de 30 camarões aí para 500 litros de água. Esse experimento foi conduzido por 60 dias, quase 60 dias, onde os animais foram arraçoados a uma taxa de 7 a 8% da biomassa, 4 vezes ao dia. Tá? E depois, dando mais explicações aqui sobre histologia de 6 camarões por tanque, além da exposição ao NH3, né, amônia, como foi realizada, tá? Com adição aí do cloreto de amônia para chegar a uma concentração bastante prejudicial para esses animais. Depois foram feitas algumas variáveis aí, como a fenol oxidase, a superóxido dismutase, para avaliar
como que esses animais estavam em relação à saúde. E o que nós podemos perceber depois de 60 dias de arraçoamento? Que a biomassa final ela já foi aumentada em todos os grupos que os animais consumiram MOS em relação ao controle, tá? Então, os animais do grupo controle terminaram com 9,24 gramas, mais o seu desvio padrão, enquanto os animais que consumiram todas as rações que continham MOS, seja na concentração de 1 até 8 gramas por quilo, o peso final já foi maior. E interessante também demonstrar que foi menor a conversão alimentar nos grupos que tinham a presença do MOS. Mas gostaria de destacar aqui o grupo 2 gramas de MOS por quilo de ração, de 1,44 a conversão alimentar, frente a 1,78 do controle. Tá? Para todos os grupos contendo MOS já foi diferente, mas o melhor grupo aqui, o de 2 gramas de MOS por quilo de ração. E por que isso? Quando os autores avaliaram a morfologia intestinal, viram que o comprimento das microvilosidades era bem maior no grupo contendo 2 gramas de MOS por quilo, ou seja, a superfície absortiva do intestino estava melhor, pronto para absorver essas rações, e com melhor aproveitamento repercutiu num melhor ganho de peso dos animais, numa redução da conversão alimentar, e importante também pensar no ambiente, que os animais excretaram menos fezes, menos matéria orgânica no ambiente de criação. E quando foi avaliado os parâmetros imunológicos, olha que interessante, demonstra também que essa enzima, a fenol oxidase, que é muito importante para combate a patógeno, estava muito maior e mais do que o dobro do controle. Tá? Então, uma enzima do sistema imunológico dos camarões, bastante interessante ao combate de patógenos. E da mesma forma, superóxido dismutase. Qual que é a importância também dessa enzima? Ela varre, ela retira os radicais livres. É importante que tenha defesa imunológica, mas a defesa imunológica ela traz radicais livres para o organismo. Isso é utilizado no combate a patógeno. Depois dessa guerra contra o patógeno, vamos assim dizer, é importante que uma enzima traga todos esses radicais livres para fora. E a superóxido dismutase faz isso, tá? Por isso que aumentou também no grupo com MOS. E aqui vocês vejam mais uma vez algumas fotos de microscopia eletrônica para mostrar a diferença do grupo controle para o grupo presente, onde tinha a presença do MOS, como as superfícies absortivas elas estão muito mais bem preparadas. Tá? E quando foi feito o desafio por composto nitrogenado na água, nós vamos ver que a partir de 2 gramas por MOS, 2 gramas de MOS por quilo de ração, foi sempre superior à sobrevivência frente ao tratamento controle ou frente ao grupo que tinha 1 grama de MOS por quilo de ração. Tá? O porquê disso? Simplesmente porque os animais aproveitaram melhor a ração, aproveitaram melhor os nutrientes presentes nessa ração. E quando teve um desafio por alta concentração de amônia, a sobrevivência foi maior. Tá? Um trabalho bastante interessante que mostra que 2 a 4 gramas por quilo de MOS melhorou o desempenho produtivo, mas também aumentou aí o comprimento dos microvílos intestinais e além da resistência aí contra NH3, tá? E sendo recomendado como um imunoestimulante para litopneus vanamei. Como eu disse, importante o resultado com MOS clássico, mas ainda mais importante mostrar um resultado com o MOS de segunda geração. Provavelmente quem trabalha com camarão conhece o Dr. Wing Kong NG, que é um doutor da Universidade Science Malásia, já veio para o Brasil, é uma referência mundial na área de aditivos para camarões, tá? E nós o contratamos para fazer um estudo às cegas, sem ele saber o que era o produto, para comparar o Hypergen contra um tratamento controle em um desafio por víbrio para hemolíticos. Nós publicamos esse trabalho primeiramente numa revista técnica, estamos agora publicando também numa revista científica, onde eu com o Dr. Wing nós somos autores desse trabalho. Tá?
Então, a importância, nós sabemos que os víbrios, eles estão entre os mais importantes patógenos que afetam os camarões cultivados. Isso lá na Malásia, na Ásia, como também no Brasil, tá? E essas bactérias causam a doença, né, conhecida já como HPND, ou a síndrome da mortalidade precoce. E, como eu já disse a vocês, os monooligosacarídeos são conhecidos pela sua capacidade de aglutinar, tá, os patógenos e, com isso, favorecer o balanço da microbiota intestinal. E aí nós falamos, bom, vamos testar, então, esse nosso MOS de segunda geração, o Hypergen, frente a um desafio. E esses foram os objetivos, então, desse trabalho, tá? Desafiar esses animais, os camarões brancos, que contra o víbrio parahemolíticos, e os animais haviam sido preparados com o Hypergen antes desse desafio. Como já dito, é um probiótico de segunda geração que garante um alto conteúdo de MOS solúvel, bastante importante isso, principalmente para camarões, tá? Com a exposição dos beta-glucanos. Então, só para falar como que foi um pouquinho essa pesquisa, foi conduzido na Universidade de Science Malásia, utilizando pós-larva 9, foram feitas 3 dietas isolipídicas, tá? Com 42% de proteína bruta, base de farinha de peixe, farelo de soja. Os animais foram raçoados somente por 14 dias, então não tinha como focar em desempenho de produção, tá? O objetivo realmente era a sobrevivência a patógeno, e os animais foram alimentados com 0,2% ou 0,4% de Hypergen na dieta, ou seja, 2 gramas por quilo e 4 gramas por quilo de Hypergen, tá? Além de um controle negativo sem a presença do Hypergen. Foi feito, então, um desafio patogênico, tá? 4 tratamentos, como dito, com 4 repetições. Animais alimentados 3 vezes ao dia, às 9, 13 e 17 horas, até a saciedade aparente, e uma troca de água de 10% diariamente. Posteriormente, os animais foram, então, inoculados com uma concentração de 10 a 6 unidades formadoras de colônia por ml de água, com essa cepa de víbrios parahemolíticos, tá? E os animais do grupo controle foram desafiados, né, já que não houve um desafio, com uma solução estéril. E aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, quais foram os resultados. Como esperado, no controle negativo, onde os animais foram desafiados com uma solução estéril, ou seja, nada, a sobrevivência foi de 100%. E quando os animais foram desafiados com o grupo, né, no grupo aqui controle positivo, ou seja, não consumiram o aditivo Hypergen e foram desafiados com 10 a 6 unidades formadoras de colônia do víbrio parahemolíticos por ml de água, a sobrevivência final foi de 40%. Por outro lado, quando os animais foram raçoados com 2 gramas por quilo de Hypergen, a sobrevivência final foi ao redor de 75%, e foi de 80% a sobrevivência quando consumiram 4 gramas de Hypergen por quilo de dieta. Um resultado bastante interessante e que refletiu também na contagem presuntiva de víbrio, que a gente pode ver aqui as barrinhas azuis, que foram menor no grupo Hypergen frente ao grupo controle positivo, tá? E também a contagem total de bactéria cultivada, que também foi menor, tá? Isso quando é importante, né, destacar, porque principalmente essa bactéria se aloja no hepatopâncreas dos animais. E isso foi onde foi coletado o material, foi o tecido biológico utilizado para esse estudo também. Quando foi feito histologia, vocês vejam o grupo A, tá? O camarões controle negativo, ou seja, aparência normal do hepatopâncreas, tá? Com as células B, E, F e R bem intactas. E olha o grupo controle positivo, tá? Histologia hepática, danos severos, extensivos a todas as estruturas do hepatopâncreas, tá? Com necrose e uma descamação aguda. Olha quando os animais aqui na figura C foram arraçoados com 2 gramas por quilo de Hypergen, como já volta a um cenário bastante similar
ao controle negativo, onde os animais não haviam sido desafiados com o vibrio para hemolíticos, tá? Então aqui nós já vemos menos danos à estrutura hepática. E o principal, quando os animais receberam 4 gramas de Hypergen por quilo de dieta, onde aí sim mostra poucos danos nos túbulos epiteliais, com poucas melanizações, tá? Olha só, muito próximo, só retomando aqui, muito próximo, se vocês recordarem, ao grupo A, onde os animais não haviam sido arraçoados, tá? Com nenhum aditivo, mas também não tinham sido desafiados com o vibrio para hemolíticos. Então, como conclusão desse nosso trabalho, nós podemos perceber que os camarões, né, que foram alimentados com o Hypergen, eles demonstraram uma sobrevivência entre 45% e 50% superior, tá? Isso comparando 2 gramas de Hypergen ou 4 gramas de Hypergen por quilo de dieta, frente ao tratamento controle, tá? E é algo extremamente interessante. Então, mostra que o modo de segunda geração possibilitou uma redução da mortalidade frente a um dos principais víbrios da Ásia, presente na Ásia, tá? E o Dr. NG, ele se mostrou bastante satisfeito com esse trabalho, ele vai apresentar esse trabalho no evento que era para ter sido este ano, foi cancelado, postergado para o ano que vem, e nós vamos fazer algumas ações conjuntas no continente asiático para promover o Hypergen, né, naquela região, porque realmente um dos principais patógenos causador aí da síndrome da mortalidade precoce. E o Hypergen, segundo ele, foi um dos aditivos que ele já testou até o momento mais efetivos. E por isso que nós estamos trazendo também o Hypergen para o Brasil, tá? Junto com a Escama Forte, para nós promovermos e trabalharmos junto ao carcinicultor brasileiro. E bem rapidamente, o segundo conceito que eu queria mostrar para vocês, que eu tenho certeza que vocês já estão mais familiarizados, é o nosso Biotide Extra, nossa fonte de nucleotídeos. Só para falar para vocês brevemente o que é um nucleotídeo, tá? Nada mais é do que uma base nitrogenada, que pode ser uma purina, uma pirimidina, unidas a um açúcar e também a um grupamento fosfato, tá? Como eu coloquei aqui, são os tijolinhos do material genético, do DNA ou do RNA. Então, esses tijolinhos unidos formam aí os ácidos nucleicos, tá? Nucleotídeos, eles podem ser sintetizados normalmente pelo organismo? Podem, tá? Isso é o que nós falamos, é a chamada via de novo, que utiliza aminoácidos como precursores, principalmente a glutamina, tá? Mas eles podem também ser formados no organismo por uma via chamada via de salvamento, que ele vai degradar os nucleotídeos já presentes na dieta. E essa é uma via que tem um gasto energético muito menor. Vai poupar, os animais vão poupar energia para fabricar seus próprios tijolinhos, tá bem? E quando que o nucleotídeo ele é importante? Sempre, mas principalmente para os órgãos de alta renovação celular, tá? Por essa via de salvamento que eu expliquei, que é quando tem os nucleotídeos já presentes na dieta, tá? E quem precisa do nucleotídeo? Órgãos que têm alta renovação celular, principalmente os órgãos formadores de células imunológicas, também cérebro e as células intestinais, tá? Porque os tecidos imunológicos dos animais, de maneira geral, ele tem uma capacidade limitada de fazer sintetizar os nucleotídeos pela via de novo, que é a via que eu falei para vocês ali atrás, tá? E dependem fundamentalmente da via de salvamento, que é essa via quando tem os nucleotídeos presentes na dieta. E aí eu vou apresentar para vocês um trabalho bem rápido feito com nucleotídeos em camarões em dietas com baixa inclusão de farinha de peixe. Por que eu estou falando isso para vocês? Cada vez mais a tendência vai ser essa, reduzir farinha de peixe nas rações e com isso você reduz os nucleotídeos que estão presentes em farinhas de peixe, tá? Então se torna ainda mais essencial a gente fornecer os nucleotídeos na dieta. Eu não vou entrar nisso daqui para mostrar para vocês, mas só cita, tá? Quais as variáveis imunológicas que foram
utilizadas e qual foi a forma do desafio bacteriano contra o víbrio para hemolíticos, tá? Algumas análises que foram realizadas, mas vamos diretamente aos resultados. O que vocês podem perceber aqui? Todas as avaliações imunológicas feitas nos animais têm um aumento, tá? Pelas letrinhas demonstrando em relação ao controle. Sempre que tinha nucleotídeos, eu estou destacando aqui nas dietas 4 e 5, com maiores níveis de nucleotídeos, sempre a atividade imunológica superior aos tratamentos controles ou com baixos níveis de nucleotídeos, tá? Isso para superóxido dismutase, isso para fenol oxidase, isso para lisozima, explosão respiratória de leucócitos, tá? Sempre uma quantidade maior dessas variáveis do sistema imune de defesa em relação ao controle, tá bem? E o que repercutiu isso? Fala, João, você mostrou tantos números ali, o objetivo não é ter nos números, tá? Ali mostra uma resposta imunológica sendo criada, mas eu sei que é isso que vocês gostam de ver, realmente o resultado daquelas variáveis imunológicas. Vocês podem perceber aqui a mortalidade acumulada no teste contra víbrio para hemolíticos. E o que vocês percebem? No tratamento com 90 ppm, 120 ppm ou 1.200 ppm de nucleotídeo, tá? A sobrevivência foi bem superior, ou seja, a mortalidade foi inferior em relação ao tratamento controle e em relação ao tratamento com baixa concentração de nucleotídeos, tá? Então, mostra uma mortalidade de 80% frente a uma mortalidade de 50%, 51%, já é bastante interessante, né? E, ao mesmo tempo, a histologia também foi melhorada, a espessura da parede do jejum e também a altura das microvilosidades intestinais. Então, eu falei para vocês que o nucleotídeo atua na renovação celular, e isso está sendo demonstrado aqui, tá bem? Então, esse trabalho demonstrou para a gente que 90 miligramas por quilo de nucleotídeo já foi adequado para a saúde intestinal, para as respostas imunológicas e para a resistência desses camarões de Ditopeneus vanamei, que foram arraçoados com alimentos contendo baixa inclusão de farinha de peixe, tá? E essa inclusão para rações de camarões é muito baixa, né? Então, nós falamos para o Hypergen inclusões na ordem de 2 a 4 quilos por tonelada de ração, ou 2 a 4 gramas por quilo de ração, e estamos falando do Biotide Extra, nossa fonte de nucleotídeo, ao redor aí de 0,06 a 0,08 gramas por quilo de ração. Podemos arredondar aí 1 grama por quilo de ração. Então, aditivos, eles têm que ter inclusões baixas e serem efetivos, tá? Para trazer uma viabilidade econômica para o produtor. Então, eu gostaria de agradecer vocês pela atenção, uma vez mais, falar para vocês dessa nossa parceria com a Escama Forte, que é nosso distribuidor autorizado no Brasil, estando presente principalmente com foco bem próximo do carcinicultor do Nordeste, tá? Então, a equipe da Escama Forte está sempre pronta para atendê-los e tirar as dúvidas. Dúvidas que também nós estaremos, a partir de agora, à disposição para esclarecer. Bem rápido, nós tínhamos bastante conteúdo, mas nós conseguimos mostrar a importância de humose de segunda geração e também os nucleotídeos, tá, para a nutrição dos camarões. Eu agradeço a atenção de todos e vamos continuar nossa conversa agora, tirando as dúvidas que vocês têm. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigada, André, pela apresentação. Nós daremos início agora à nossa sessão de perguntas. Então, vamos à nossa primeira pergunta aqui, e é para o André. André, você acredita que o cultivo de camarões em águas salinizadas no interior do Brasil vai ser uma realidade mesmo? Não tenho dúvida disso. Tenho certeza que nós temos muito a evoluir ainda, né? Nós, como setor produtivo, temos que pensar bastante nesse assunto, mas, com certeza, os nichos de mercado para camarão fresco,
eles dão uma viabilidade econômica para o processo de produção interiorana muito legal. Então, com certeza, esse modelo de produção vai se desenvolver ainda mais e nós teremos muito camarão sendo produzido no interior do Brasil. André, se me permite, Natália, até complementar, Claro. nós temos um parceiro, né, produzindo em Leme e está fazendo uso também de alguns produtos, dessas tecnologias, desses aditivos. E, poxa, foi muito interessante. Eu tive a possibilidade, pouco mais de mês atrás, de ver essa produção, né, do Fábio, extremamente interessante. E como é bacana você ver bem no interior de São Paulo, mas próximos de centros consumidores tão importantes, né, um camarão sendo produzido com tanta tecnologia e já enxergando os resultados aí que aditivos possam trazer. Só para complementar, João e Natália, a estrutura da Escama Forte no estado de São Paulo, ela fica em Taubaté e tá sediada dentro de uma fazenda de produção de camarão às margens da Via Dutra, né? Isso era inimaginável há pouquíssimo tempo atrás, né? Mas nós temos, inclusive, aqui a oportunidade de convidar a todos para conhecer, né? Quem tiver interesse, só entrar em contato com a gente e conhecer essa realidade, porque é muito bacana e os níveis, os índices zootécnicos atingidos por essa fazenda são referência para todo o país aí. Muito bom. Obrigada, gente, muito legal. A próxima pergunta também para o André. André, você comentou bastante sobre os números da carcinicultura, mas o que falta para chegarmos ao menos próximo do Equador em termos de produção, já que o nosso potencial é enorme? Excelente pergunta e desafiadora, né? É aquela coisa assim, na verdade, eu acho que o Brasil já faz a sua lição de casa de uma forma bastante interessante. Devido ao fato de que nós temos em área alagada, nós somos praticamente 10 vezes menores do que o Equador, tá certo? E nós, em termos de produção, nós somos aí 5 vezes menores do que o Equador. Ou seja, a nossa produtividade é no mínimo o dobro do que a equatoriana. Isso já na minha opinião, é um grande ponto positivo. Eu acho que nesse exato momento nós devemos investir em produtividade, certo? Para nós chegarmos à produção do Equador, nós, como Brasil, nós vamos fazer como fizemos em qualquer outra cadeia de produção de proteína animal. Ou seja, nós vamos investir em produtividade e nós vamos, dessa forma, conseguir fazer com que esses 30 mil hectares que o Brasil tem sendo utilizados para carcinicultura, eles consigam chegar muito próximos do Equador. Eu não tenho dúvida disso. É um exemplo próximo, né, André, que nós temos, viu, essa produção que o Equador tem próximo da gente, realmente nos instiga a falar, poxa, nós temos potencial, tem mão de obra qualificada, tem ração de boa qualidade, tem aditivo, tecnologia, então eu também tenho essa dúvida, o que falta para a gente ver, né, números próximos aí de 400, 500 mil toneladas e estar próximo aí dessa produção, né, desse vizinho. Com certeza. Uma coisa que é importante a gente falar é que nós só vamos conseguir essa produtividade, aumentos de produtividade, usando tecnologia, né, João? Nós só vamos conseguir avançar nesse sentido se nós realmente fizermos a lição de casa. E uma coisa importante, os equatorianos, eles não estão parados, né? Eles, inclusive, estão vindo aqui buscar tecnologia. Conhecer os nossos aditivos, conhecer as nossas realidades e com certeza nós temos que caminhar para poder alcançá-los aí, ou no mínimo acompanhá-los, né? Perfeito. Bom, a nossa próxima pergunta, justamente sobre aditivos. Os aditivos citados podem ser incorporados diretamente na propriedade ou devem vir na ração?
Tá, bacana, Natália. Bem, os produtos, tá? Eles, quando eles foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos para chegar até o produtor, ser uma alternativa, né? Pela forma inicialmente que nós trabalhávamos, o foco era realmente as fábricas de ração, o produto estar inserido dentro das fórmulas. Com a vinda do nosso parceiro, né, da Escama Forte, que está mais próxima do produtor, nós começamos também a trabalhar com inclusões diretas na propriedade. Né? Eu até tive uma aula aí com o Bernardo de como fazer a incorporação com a carboximetilcelulose, e está sendo algo bastante interessante. Né? É importante dizer, no caso do Hypergen, ele não é hidrossolúvel, tá? Então não me preocupa tanto. Ele não vai se perder na água. Já o extrato de levedura, né, um produto concentrado como o Biotide Extra, pode ter uma perda por ser um produto hidrossolúvel. Então é bastante interessante só ter toda a cautela, os cuidados para dar o tempo para que esse veículo incorpore o produto na sua ração antes de fazer o fornecimento. Né? Isso é primordial, mas sim, Natália, pode ser também incorporado na propriedade. Obrigada, João. E a nossa próxima pergunta é: o Hypergen e o Biotide Extra, eles podem ser utilizados juntos com probióticos? Eles podem. Depois, se o André até quiser contar a experiência que ele teve recente, que ele me contou algo muito feliz aí das carpas, que eu gostei de ver também, eles podem ser utilizados, são ferramentas distintas, Natália, né, e amigos ouvintes, que vêm a casar, né, o que nós falamos de um efeito sinérgico. Então, por si só, o pré-biótico ele já vai muito bem junto com o probiótico, porque ele é um substrato, né, para a atuação desse probiótico e a formação aí dos ácidos graxos de cadeia curta, que são tão importantes aí para acidificação, redução de pH e atividades bactericidas, enfim. E também o Biotide Extra, ele age principalmente em multiplicação celular, crescimento. Então, são conceitos que vêm a ajudar. Né, eu sempre gosto de fazer essas colocações. Como eu fiquei um tempo no meio acadêmico, eu sou apaixonado por pesquisa, eu sou apaixonado por soluções. Né, e embora hoje eu não falo do outro lado, mas a gente caminha junto com as universidades, a gente busca solução para colocar para o produtor. Né, e é mais uma ferramenta importante, os probióticos, e que vão casar muito bem, tanto com o Hypergen, quanto com o multiplicador celular, como o Biotide Extra. E o André podia comentar, André, por favor, uma solução com um problema que você mesmo teve e procurou a busca por aditivos? Sim, eu tenho certeza desse efeito simbiótico, ou seja, da potencialização entre os produtos, né? Eu sou produtor de carpas Nishikigoi, de carpas ornamentais aqui em Botucatu, né? E nós tivemos um problema viral, um problema de um vírus que está praticamente difundido em todo o Brasil e que somente se manifesta quando a imunidade dos animais é acometida, né? E em uma determinada frente fria que nós tivemos aqui no estado de São Paulo, os animais sentiram aquele frio. Nossa água, pela primeira vez na história, chegou a 14 graus de temperatura, né? E os animais sentiram. E eu corri com essa solução que a gente tem dentro de casa, né? Dentro da Escama Forte, e solicitei a uma fábrica de ração que fizesse um produto específico, utilizando o probiótico e os pré-bióticos, e a coisa deu super certo. Os animais responderam de uma maneira, assim, visual. Em alguns dias a gente já via a resposta na vitalidade dos animais. Então, parou de morrer, nós tivemos praticamente a mortalidade cessou, e os animais hoje estão super bem aí. Com certeza, essa é uma experiência prática. A gente ainda não tem os números dessa utilização, mas é uma experiência prática muito válida e muito bem-vinda aí para o nosso setor.
Bacana ouvir um relato de quem também é produtor e entende, né, na prática, que é o melhor jeito de se ver no resultado. A gente fala que é os olhos do produtor, né, então é bastante interessante. Nós recebemos uma pergunta aqui do Deraldo Neto, e ele diz o seguinte: tenho acompanhado o uso do ActiveMoss no NPRO da Kairos Ambiental, e é surpreendente o desempenho dos camarões e peixes. Você pode detalhar um pouco a ação dele dentro dos animais, João? Bacana, Deraldo, obrigado por seu questionamento. Posso, claro, podemos sim. O ActiveMoss, ele é um prebiótico clássico, muito interessante, e como nós acabamos até adiantando já um pouco, né, não tinha visto essa pergunta, mas falando um pouco, basicamente, Deraldo, o Moss, ele já tem uma ação dupla, ou até tripla, nós podemos dizer. A primeira é de ter essa aglutinação nas bactérias patogênicas, né, essas gram-negativas, e já tirar do organismo animal. Tá? Então, é um primeiro passo. Vamos tirar do organismo, e o Moss tem essa capacidade. Né? Essas fibras, elas têm um poder muito grande de adesão nos mananooligosacarídeos, elas se aderem e, com isso, a bactéria patogênica não vai se aderir no intestino dos animais, se multiplicar, né? Colonizar e se multiplicar. Esse é um primeiro efeito clássico aí dos prebióticos. E o segundo é ser justamente um substrato para os probióticos, né? Para as bactérias aí do bem que a Kairos trabalha, bactérias que necessitam estar em um maior número dentro do organismo animal. Então é uma sinergia, daí que nasceu o conceito simbiótico, né? O probiótico mais o prebiótico, e nós falamos que é um casamento realmente perfeito, muito interessante, que eu não tenho dúvida que vai trazer uma performance espetacular, né? Dois conceitos muito bons unidos, só somam as forças, né? Muito obrigada, João. Nosso tempo está um pouco apertado aí, mas nós vamos para uma última pergunta aqui, que eu acho bem interessante. E é a seguinte: de que forma podemos melhorar a convivência com a mancha branca? André, gostaria de responder? Nossa, eu acho que nós dois podemos falar um pouquinho, né, João? Então vamos lá, pode começar, por favor. Ao longo da apresentação eu falei um pouquinho sobre isso, né? O Brasil ele veio ao longo do tempo aprendendo a conviver com a mancha branca de uma maneira prática, de uma maneira empírica, mas que é super válida, né? Eu acho que os itens principais para que nós possamos conviver com a mancha branca são os controles, ou seja, controle sanitário, os controles de qualidade de água, os controles de entrada de possíveis problemas dentro das unidades produtivas, né? Os processos de desinfecção de água, de estruturas produtivas, né? São muito importantes. E a imunoestimulação, né? Eu acredito aí que isso que nós estamos discutindo, o uso de probióticos e prebióticos é fundamental ao processo, né? Eu costumava dizer o seguinte, que a carcinicultura, ela era diferente da piscicultura há 10 anos atrás, pelo fato de que na piscicultura as pessoas enxergavam alevino e ração, e na carcinicultura as pessoas enxergavam alevino, ração e probiótico. Isso há 10 anos atrás. Hoje, na carcinicultura, as pessoas enxergam as larvas, a ração, os probióticos, os prebióticos e os desinfetantes como essenciais. Ou seja, são 5 itens já que são enxergados até pelo pequeno produtor como essenciais. E dessa forma, eu acho que a gente passa a conviver cada vez melhor. André, acho que você matou, né? Nem deixou muita coisa para mim, já falou tudo, mas eu acho que é isso. Antes nós falávamos, né? Nós aprendíamos lá na universidade, é o tripé manejo, reprodução e nutrição,
mas é muito mais do que isso, né? São 5, 6, 7 pés e tudo tem que estar alinhado, né? Então é você ter uma larva, uma pós-larva de qualidade, de laboratórios certificados, essa larva chegar bem, aclimatar bem, chegar em tanques desinfectados, condições biológicas adequadas, temperatura, estufa, veio para ajudar muito, né, os carcinicultores em relação à mancha branca, uma ração de boa qualidade e os aditivos que são aí ferramentas também essenciais, principalmente quando nós falamos 300, 400 pós-larvas aí por metro cúbico de água, é um absurdo, né, pensar nesse número, e não tem como, né, nós temos ferramentas para isso, são várias vertentes, várias coisas que nós temos que olhar todo dia, e com isso nós vamos conseguir viver com a mancha branca, né, vários outros patógenos podem vir, né, falam hoje que ainda não tem o víbrio para hemolíticos no Brasil, mas nossos vizinhos têm, e se ele chegar, esperamos que não chegue, mas se chegar, nós vamos também aprender a conviver, porque é assim, a produção superintensiva, ela é desafiadora, e nós vamos ter que aprender a trabalhar com esses desafios. Excelente, João. Obrigada. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Sei que tem muita coisa aí que a gente poderia explorar, mas o nosso tempo é curto. Então, as dúvidas que nós não pudemos esclarecer aqui, eu peço que sejam enviadas para o nosso e-mail, biorigem@biorigem.net. O João, o André, a nossa equipe está à disposição. Aproveito e peço, por gentileza, que vocês respondam a uma pesquisa que nós enviaremos ao e-mail de vocês, né, sobre o webinário. E, mais uma vez, eu agradeço a todos pela participação, agradeço também ao João, ao André, por enriquecerem o nosso evento, à Escama Forte pela parceria, e passo a palavra a vocês, André e João, para que possam encerrar. Muito obrigada. A gente que agradece, Natália, sempre muito bom poder participar de um evento como esse. Nós, enquanto Escama Forte, estamos muito felizes com a parceria com a Biorigem. Nós sabemos do nosso desafio de levar esse produto até os mais longínquos rincões do Brasil aí, e passar o conceito, principalmente dos produtos para os produtores. Então, a gente que agradece, muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, André, Natália, agradeço, né, a Biorigem, todo o time do marketing, por todo o apoio, todo o suporte que nos deu aí durante esses dias. Agradeço a Escama Forte, ao André Camargo por estar conosco. A Escama realmente é uma parceira. Nós estamos aí há pouco mais de 2 anos nessa parceria, ainda esperamos colher frutos melhores, estamos aumentando a cada dia, né, essa parceria, as vendas, cada vez mais os produtos Biorigem estão na mão do produtor, e eu vejo de uma maneira muito positiva e vejo um bom horizonte para essa parceria. E gostaria de agradecer a todos os presentes, colegas, professores, pesquisadores, pessoal da indústria. Obrigado por estar com a gente aí nessa 1 hora, nesse final de tarde. Sei que o final de tarde é cansativo para todos, mas agradeço muito terem despendido o tempo de vocês para ouvir a gente falar um pouquinho aí dos aditivos e do panorama da carcinicultura no Brasil. Agradeço, tenham um bom descanso, um bom final de quinta-feira a todos. Obrigado. Valeu, obrigado.